Olá, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal do Sarai. Eu me chamo Laís, sou eu que vou conversar mais uma vez com vocês hoje aqui sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Na parte desse capítulo que fala sobre a verdadeira pureza, das mãos não lavadas. Mas antes, quero convidá-los a iniciar com um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Então, para iniciar, citando o Evangelho, no item 8 deste capítulo, do capítulo 8, no item 8, começa a passagem das mãos não lavadas. E aí inicia assim: Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? E Jesus lhes responde: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Porque Deus disse: Honrai vosso pai e vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que eu faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Ele continua: hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes diz: ouvi e compreendei bem isso. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é o que o suja. O que sai da boca vem do coração, e isso é o que torna o homem impuro, pois é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E são essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Então, seus discípulos aproximaram dele e disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E respondendo, Jesus respondendo disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Mateus, capítulo 15, do versículo do 1 ao 20. E tem logo em seguida uma outra passagem, que agora é de Lucas, que fala, já no item 9, que fala: enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensato que sois, quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao 40. Então aqui, essas duas passagens mostram, Jesus evidencia a importância do interior,
né? Então, estavam, naquela época, muito preocupados com o exterior, né? Com tradições, de se fazer, de se mostrar para as outras pessoas que a tradição estava sendo cumprida, né? Então Jesus veio para quebrar paradigmas e mostrar que não é somente o exterior que conta, né? Quem fez o exterior não fez também o interior? Essa pergunta dele, né, para o fariseu. E então mostra a importância de modificarmos também o interno, não somente o externo, a fim de que fique a mostra para as outras pessoas, né, para os seres encarnados, que você está fazendo correto porque está seguindo uma tradição. Porque Deus conhece a nossa essência e no mundo espiritual não se pode ocultar nada, né? Então fica tudo em evidência no plano espiritual. Então, ele fala no nosso coração, né, que o que sai de nós é mais importante preocuparmos em modificar o interior, porque o que sai de nós que é o que nos deixa impuros, né, que ele diz. Fazendo uma comparação, né, com o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na segunda parte, na pergunta 132, pergunta-se assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E é respondido: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa também, né, ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, né? Então o corpo físico, a fim de aí cumprir naquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Já no capítulo, então aqui o objetivo, né, da encarnação é nos melhorarmos, né, chegarmos até Deus, né, então assim, tentarmos nos melhorar, vamos dizer assim, quitar nossas pendências com o que fizemos para outra pessoa, né, conosco mesmo, para que cheguemos à perfeição, que é o que Deus nos ensina, né, a essência divina que está dentro de cada um, então que busquemos isso. E no capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte da cólera, tem uma mensagem de Hahnemann, a última mensagem desse capítulo, no item 10, que fala um pouco sobre essa capacidade de transformação que há dentro de cada um. E ele fala assim, eu peguei 2 trechos dessa mensagem. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Então, é mais fácil nos desculparmos, né? Então, e ao invés de tentar modificar aquilo que pode causar um desconforto para nós e para as outras pessoas. E ele continua, em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Então, é mais fácil culpar outras pessoas, né, ou culpar o seu temperamento, né, porque sou assim, nasci assim, né, vamos dizer, e não querer modificar. Isso que ele está mostrando que não, que nós, muito do orgulho, né, nós não admitimos para nós mesmos e para as outras pessoas que aquilo é um defeito nosso, né, então, ou uma sombra que deve ser trabalhada, para que assim possamos ser melhor do que nós já fomos, né, um dia.
ou que somos hoje. E aí ele continua na parte final dessa mensagem, ele diz assim: dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Então, essa vontade que temos de modificar, que nós conseguimos, se persistirmos nessa vontade, né? Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo, que é o que ele diz. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, estamos tendo que sempre estar nessa vontade, né, de nos melhorarmos. Não é fácil nem mesmo admitirmos aquilo que causa um mal para nós mesmos, né? O orgulho muitas vezes faz com que não admitamos isso. Que aquilo que pode nos causar um defeito, uma insegurança, tudo isso nós tentamos esconder, né? Isso é da natureza mesmo, humana, da evolução que nós estamos, de não admitir para os outros e para nós mesmos aquilo que nos traz, vamos dizer assim, de defeitos. E no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do espírito Hermance Dufault, psicografado por Vanderlei Soares de Oliveira, no capítulo 15, que fala sobre o diálogo sobre a ilusão, tem uma pergunta assim: qual é a causa das ilusões? E é respondido: as ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos, que criam ou determinam os nossos raciocínios. Na matriz das ilusões encontramos carências, desejos, culpas, traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações e tendências que formam o subjetivo campo das emoções humanas. Então, muitas vezes não sabemos lidar com aquilo, né? Não sabemos muitas vezes nem se vamos dizer assim, dessa encarnação. Porque tudo que passamos, né, durante as encarnações já vividas fica gravado no perispírito. Então, às vezes, uma culpa, né, um trauma, já vem gravado, né, de outras vidas e né, de outras existências. E nessas vezes não tem uma explicação, né, mas está dentro de nós e pode ser nessa encarnação que devemos trabalhar isso. Na pergunta seguinte, pergunta assim: por que citou que a autoilusão é a pior das ilusões, né? Então, assim, termos a ilusão com nós mesmos. E é respondido: o iludido pensa muito o mundo negando senti-lo. Um mecanismo natural de defesa face às dificuldades que encontra em lidar com suas emoções. Esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo para resguardar autoridade social ou outro valor qualquer que deseje manter. Então, aqui, falando que negamos para nós mesmos aquilo que não olhamos para o nosso interior, né? Estamos sempre mais preocupados com o exterior, porque não queremos realmente admitir, não queremos olhar para nossas sombras, para nossas dificuldades, para aquilo que precisa de reforma íntima. Só que o objetivo da reencarnação, como continua na resposta, consiste em desiludir-nos sobre nós mesmos através da criação de uma relação libertadora com o mundo material. Então, entendermos que estamos aqui para tentar melhorar e usar essa encarnação para isso. E se não buscamos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos de ascensão individual. E como eu falei, não é uma atitude fácil, né? De olhar para si e aceitar, e sem julgamentos, né? Acolher aquilo que deve ser trabalhado em nós, né? E no Livro dos Espíritos, e agora no capítulo 12, na parte 3ª, ele fala sobre o conhecimento de si mesmo. Na primeira pergunta, na pergunta 919, fala assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
Aí é respondido: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E tem uma pergunta subsequente que fala assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É uma mensagem de Santo Agostinho, peguei trechos dessa mensagem, uma mensagem grande, e que diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Ele continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outra pessoa, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Ele continua que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo, né? Se temos ainda a autoilusão, né, que foi citada anteriormente. E daí ele mesmo responde: não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis, né? Sempre temos uma justificativa para aquilo que a gente faz, né? De que não é tão bom. Aí ele fala assim: o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais em outra pessoa, não podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Então, quando nós praticamos aquilo, aquele ato, né? Então, se censuramos em outra pessoa, teremos que censurar em nós também. E daí fica mais evidente aquilo da ilusão, de se conhecendo verdadeiramente, né? Aceitando a culpa sem julgamentos, tudo aquilo que deve ser trabalhado, a ilusão deixa de comandar e até mesmo impedir o progresso. Daí ele finaliza: por quê? Pois Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Então não tem dois pesos e duas medidas, não é porque a outra pessoa, porque eu considero a outra pessoa pior porque ela fez aquilo, mas quando eu faço, porque tem desculpas, né? Então não devemos julgar as outras pessoas também, assim como não nos devemos julgar, mas sempre atento àquilo que deve ser melhorado, né? E no livro Fonte de Luz, no capítulo 8, chama Autoidentificação, que foi um livro ditado por Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Franco. Tem uma mensagem que tem bastante relação com esse tema. Na primeira parte, né, na primeira mensagem desse capítulo, ela fala assim, eu vou ler aqui para vocês. A criatura que se conhece consegue significativo êxito no empreendimento da evolução. Percebe de início a própria fragilidade, compreendendo que não apenas as suas resistências orgânicas são muito vulneráveis, mas também aquelas de natureza moral, que aqui devemos principalmente trabalhar para a nossa evolução. Por isso mesmo, empenha-se no labor de acumular energias que lhe proporcionem vigor para superar-se continuamente, perseverando nos hábitos saudáveis, tanto quanto nos pensamentos elevados. Então, tentarmos, a criatura que conhece esse significativo, que se conhece, ela tenta sempre estar no pensamento elevado, manter hábitos saudáveis, pois ela sabe o que causa mal para ela mesma, né?
até a identificação de todos, de tudo aquilo que deve ser reformado em nós mesmos, né, fica um pouco difícil, e que mesmo depois de conhecendo, é sempre um trabalho contínuo, né, não é porque você já descobriu, eu preciso trabalhar o orgulho em mim, que no outro dia já vai estar resolvido, na verdade não, que é uma continuada, né. Ela continua. À medida que adquire conhecimentos, mais simples se torna, eliminando a vaidade e o exibicionismo. Então, paramos de preocupar com o exterior, né, de mostrarmos para outras pessoas o que na verdade não há dentro de nós. Ela continua, em razão do entendimento a respeito da vida, sua infinidade de propostas e possibilidades. Depois, nunca se tem em conta de irretocável, então não temos nada para melhorar, né? Nem se apresenta com aparentes qualidades morais que não possui. Entende as lutas ásperas que travam as demais pessoas, recordando-se de haver percorrido equivalentes caminhos e ainda encontrar-se atado aos empecilhos íntimos de que se conseguiu libertar. Então, assim, quando nos entendemos e nos aceitamos, fica mais fácil também aceitar as outras pessoas, que elas também podem ter dificuldades, podem ter defeitos ainda que devem ser trabalhados, e quanto mais se evolui, se conhece e tenta se reformar, fica mais fácil entender o outro também. E depois diz, persevera a paciência entre os desafios que surgem no cotidiano e confia no futuro que pretende conquistar, passo a passo desde agora. Então, uma caminhada. A autoidentificação oferece a medida exata das possibilidades ao alcance de cada um, empenhando ao desdobramento delas, sem ansiedade, mas também sem desalento. O que é importante aqui é que, como eu disse, né, não é porque identificamos algo que devemos melhorar em nós mesmos que no outro dia já vai estar tudo resolvido. Então, assim, sem ansiedade, né, se respeitando os seus limites também, mas também sem desalento, sem, não vou fazer nada porque realmente é muito difícil mudar. Realmente é muito difícil, é por isso que estamos aqui, tentando. Então, assim, um dia de cada vez para tentarmos ser melhor do que fomos ontem, né? Vamos dizer assim. Agora, voltando no Evangelho, no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, no item 10, na última frase diz assim, não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração, que Jesus trouxe, né, naquela passagem do Evangelho, que a pureza de coração que é o que realmente importa, né, não as aparências da pureza do externo, de mostrarmos aquilo que não somos, que não temos dentro de nós. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de falar com vocês e agradecer mais uma vez todos que viram essa palestra, e eu gostaria de convidá-los agora para fazer a prece final de encerramento. Vamos nos concentrar em Deus, levar os nossos pensamentos, nossa vibração. Deus de amor, bondade infinita, justiça e misericórdia. Agradecemos por todo o auxílio nos momentos de dificuldade, pelo amparo nos momentos de desespero, pela força que nos sustenta e que vem de vós, fonte criadora. Gratidão pelos vossos mensageiros de luz que nos acompanham em mais um trabalho da Casa Espírita Sarai. Abençoe todos os seres encarnados e desencarnados que habitam na Terra hoje. Mentalizemos agora uma luz poderosa que envolve todo o planeta Terra e que, por mais um momento, por um instante, a paz habite nos nossos corações. Assim seja. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.